Som, testando, ok. Som, aumenta o som. Muito bem. Eita, tá muito alto agora. Bem, muito bem. Bom dia, adolescentes que estão aí acompanhando, né? Estamos com a aula com um formato um pouco diferente. Essa aula está sendo gravada antes, né? Ao invés de fazer ao vivo. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, né, para nossa aula de hoje, aproveitando o período de aula de hoje para a gente pensar um pouco em ano novo, né? Então, você que está presente aí acompanhando a aula, já deixa o seu bom dia aí embaixo, deixa o seu comentário, tá? Que depois eu vou dar uma olhada em quem foi que acompanhou a aula de hoje, tá? Mas assim, eu gostaria de pensar um pouco no seguinte, a seguinte questão, né? Porque esse é o último domingo antes da virada do ano, né? É o último domingo do ano, gente, né? A virada aí do dia 31 pro dia primeiro vai ser de quinta para sexta-feira, né? Então, o próximo domingo já vai ser domingo de 2021, né? Então, queria aproveitar esse período para a gente pensar um pouco, né? Como é que foi o nosso ano de 2020? Como é que foi o seu ano de 2020? Você teve que assistir aula online? Você ficou sem entrar na faculdade? Você ficou um tempo sem ver seus amigos, né? O ano de 2020 nos pegou de surpresa aí, né? Devido à pandemia, mas muitas questões do que a gente esperava, né, de expectativa, foram diferentes para nós e isso nos traz certa angústia, né? E a gente tem que ter certo cuidado quanto a essa expectativa e angústia e ansiedade que a gente pode enfrentar para a gente não cair, não incorrer no mesmo erro, né, de sofrer quanto a essas expectativas para o ano seguinte, né? 2021 tá chegando, então 2021 vai ser um ano muito melhor agora, porque vai estar todo mundo bem, vai estar todo mundo, né, vai acabar a pandemia e tá, não sei, né? E mesmo que acabe, será que a gente vai estar livre de problemas maiores, de problemas grandes na nossa família, na nossa igreja, no nosso bem-estar? Não sei, não dá para saber, né? E justamente por esse não saber é que a gente tem que ter muito cuidado quanto às nossas expectativas e o que a gente espera de Deus, né? Porque na verdade o futuro não é um acaso. O futuro é a determinação de Deus para a nossa vida que a gente vai conhecer posteriormente, né? Agora a gente vive no presente, mas o futuro que chega a Deus pertence, né? Como diz o ditado clássico aí popular, né? Mas pensando sobre isso, eu me recordei aqui do texto de Eclesiastes, né? Vocês devem saber aí que eu vinha expondo o livro de Eclesiastes aí já há um tempo. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. E a gente terminou a exposição, mas tem alguns textos que eu creio que falam ao nosso coração sobre esse respeito, né? E o primeiro texto que eu gostaria de destacar é Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Olha só, né? Nunca perguntarias, né? Então a ideia é do perguntar isso. Não se trata de uma questão de você apenas pensar que você tem saudade de períodos passados que foram bons e esses períodos de agora não são tão bons assim, e você sente saudade, mas se trata de questionar isso, né? Então a gente deve ter muito cuidado quando a gente faz esse comparativo com a nossa vida, né? E pensa no ano passado, ou no Natal passado, né? Ou em períodos anteriores, quando a gente morava em outra cidade, enfim. E a gente pensa, poxa, aqueles dias eram muito melhores. Nossa, aquele período que eu passei foi muito bom. E esse período que eu tô passando tá sendo tão ruim. Por que que tá acontecendo desse jeito? Qual é o problema, né, dessa pergunta? Por que que o texto diz que com sabedoria você não perguntaria isso? É porque a sabedoria entende que Deus determina todas as coisas e ele tem o controle de todas as coisas. Logo, quem tem sabedoria sabe a resposta disso, né? Por que que diz
passados foram melhores. Opa! Por que dias passados foram melhores do que esses dias presentes que eu tenho vivido tão difíceis? Porque Deus assim determinou. Né? E tem outra coisa também para a gente pensar sobre esse questionamento. Será que de fato os dias passados foram melhores do que os dias presentes? A questão é que a cada período que a gente passa, a gente tem coisas ruins que nos acontecem e coisas boas que nos acontecem. E talvez o que há de mais importante nesse exato momento para você, né? Se está ruim e num período passado foi bom, né? Você tem que saber que também que no período passado outra coisa foi ruim e outra coisa no presente está sendo bom, né? E às vezes a gente perde essa noção, perde essa perspectiva. E a gente tem que ter muito cuidado quanto aos anseios do nosso coração, né? A gente queria rever nossos colegas da escola, queria viajar com a galera, queria estar junto com o pessoal da igreja, e a gente até conseguiu, de certa forma, fazer um pouco disso, mas não tem acontecido muito, mas a graça de Deus permanece. E onde a graça de Deus tem te abençoado, né? Talvez você possa pensar, né, que é uma pena não estar na comunhão da igreja com os adolescentes, em um acampamento, em coisas desse tipo, mas será que não é bênção de Deus a gente ter promovido atividades online, né, mesmo que isso seja bem limitado, mas isso não mostra o nosso desejo como igreja de permanecer junto, né, nosso desejo como cristãos de manter-se unidos em Cristo Jesus, né? Isso não é o mais importante. Então, cabe a você pensar, né, nos períodos, por exemplo, em família, em outras ocasiões, cada um vai ter a sua experiência para falar, mas de falar de coisas boas que aconteceram com vocês este ano, né? E eu gostaria de ver aí nos comentários, por favor, deixe nos comentários aí o que houve de bom este ano. E esse ano aconteceu muita coisa. Tem gente que começou a namorar, né? Tem gente que passou na faculdade, teve gente que foi conhecer cursos novos online, né? Então, comente aí o que aconteceu de bom para você neste ano de 2020, tá? Eu não sei se eu falei 2021, se eu falei, me perdoe, eu quis dizer 2020, tá? Mas o princípio para isso, né? O próprio livro de Eclesiastes, no mesmo capítulo, ele explica um pouco logo depois. Eu gostaria de ler com vocês aqui o versículo 14, onde ele diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Olha só. Então, por que a gente não sabe se o dia de amanhã vai ser bom ou ruim? Foi o próprio Deus que determinou que assim fosse, né? Foi o próprio Deus quem determinou, né, que o homem não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? E o próprio Deus é quem determina. Os dias de prosperidade, os dias bons, vêm de onde? Vêm de Deus. E os dias de adversidade, de sofrimento, vêm de Satanás? Não. Deus pode até usar Satanás para perturbar a sua vida, né? Satanás perturbando, mas Deus te provando, né? Deus pode usar Satanás para isso, mas o dia da adversidade vem de Deus também. Os dias de sofrimento também vêm de Deus. Então, tanto um quanto o outro vem do próprio Deus. E vindo de Deus, a questão é: qual deve ser minha postura? Deve ser uma postura sempre de adoração, né? Nos dias de prosperidade, qual deve ser nossa reação? Deve ser uma reação de alegria, de louvor, de gratidão a Deus por cada momento feliz, né? Seja pela comida, seja pelos amigos, seja pelos jogos, seja pela série, seja pela viagem, seja por qualquer coisa, né? Louvar a Deus pela aquela experiência agradável, né? Porque tudo de bom vem do próprio Deus, né? E se você está tendo coisas boas acontecendo contigo, foi Deus mesmo quem assim determinou para a sua vida. Então você deve ser feliz em Deus por tudo que Ele está te proporcionando. E nos dias de adversidade, nos dias de sofrimento, também uma postura de adoração, né? De humildade, de buscar entender os planos de Deus para aquele momento, de tentar entender por que Deus está
privando você de conforto ou de algum bem-estar que você ansiava muito e agora isso foi tirado de você. Por que que Deus está fazendo isso? Será que Ele está provando você? Será que Ele está tirando de você um ídolo? Às vezes acontece isso. A gente se apega muito a alguma coisa e isso acaba tomando uma primazia, né? Tomando um lugar acima do próprio Deus e Deus acaba tirando isso de nós para o nosso bem, para mostrar como nós estamos errados. Às vezes esse tipo de coisa é um amigo que se afasta de nós, né? Ou é uma garota que a gente vem a gostar e tá apaixonadíssimo e acaba colocando aquela paixão acima do próprio relacionamento com Deus. Às vezes é um celular, às vezes é um computador, né? Que você usa tanto, gasta tanto tempo com aquilo e em vez de gastar tempo com a palavra de Deus e Deus te priva daquilo, né, te tira aquilo, coisas assim acontecem, né, e a gente vem a sofrer debaixo de provação de Deus, né, ou às vezes não é nem uma questão de pecaminosa, né, às vezes é uma questão de enfermidade que nos ocorre, é uma questão de escassez, é uma coisa que gostaríamos no planejamento que venha a dar errado e Deus também determinou coisas assim, né, que nos ocorrem. Então, quando coisas assim ocorrem, não significa que está tudo fora do controle. Não, Deus está conduzindo todas as coisas e o nosso objetivo deve ser sempre glorificar a Deus, né? Então eu queria, com esses dois textos, né, trazer essa meditação para que a gente entrasse em 2021 com expectativas, digamos assim, mais realistas, né? A gente pode desejar coisas boas, a gente pode desejar que as dificuldades de 2020 não venham para 2021. Amém? Né? Se você concorda com isso, deixe seu amém aí no comentário que eu quero ver seus comentários depois. Mas pode não ser assim, né? E a gente não sabe como vai ser. Quem é que determina como vai ser 2021? Quem é que determina como vai ser nosso dia de amanhã? Quem determina os dias de prosperidade e os dias de adversidade? Quem determina é o próprio Deus, né? Então esses textos chamam a gente à nossa posição de humildade, né? De reconhecimento da glória de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus e também da nossa posição como criaturas que devem se submeter, né, a Deus e devem honrar a Deus em tudo o que faz, né? Então, seja lá qual for a sua situação, né, o seu ano de 2021, saiba que Deus está te chamando para a adoração. Deus está te chamando para caminhar com Ele e isso é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa desejar para a nossa vida, né? Então, o meu desejo para vocês é que vocês tenham boas festas, um bom ano novo, né? E que em 2021, né, você seja abençoado por Deus e como isso vai se proceder, né? Desejo a bênção de Deus para sua vida com alegria, com paz, seja mesmo em meio às dificuldades ou em meio à prosperidade, que Deus te abençoe grandemente, tá ok? Como eu falei, eu vou ler o comentário de vocês e espero que vocês tenham aproveitado essa aula bem mais curta do que o que estamos acostumados, né? Mas se Deus quiser, a gente retorna à normalidade em breve, ok? O que eu tô falando com normalidade, né? Normalidade é voltar a ter lives de 1 hora? Normalidade é aula presencial? Não sei, não sei. Deus sabe, mas até mais, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.